Olá, vamos conversar sobre um princípio que, olha, pode parecer que vai contra a nossa intuição, sabe? Mas que promete uma mudança bem profunda na nossa forma de ver a vida, a abundância e a generosidade. Vamos entender juntos qual é a lógica por trás do ato de semear. Bom, tudo parte de uma escolha. É uma bifurcação mesmo. De um lado, a gente tem aquele instinto, aquela voz do mundo que diz: guarda, acumula, protege o que é seu. E do outro lado, um convite bem diferente, que é para a gente fazer o exato oposto: semear. Certo. A base para esse nosso papo todo vem, na verdade, daqui. É quase como uma lei da física espiritual, uma relação de causa e efeito. A generosidade com que se planta define o tamanho da colheita. Simples assim, né? Direto ao ponto e muito poderoso. Tá, mas o que significa semear de verdade nesse contexto? É aqui que a coisa fica interessante, porque, sério, vai muito além do que a gente costuma pensar. Não estamos falando só de dinheiro, não. Semear, na verdade, é plantar aquelas coisinhas que no fim do dia fazem uma diferença enorme. Sabe, é um gesto de bondade no meio da correria, uma palavra de ânimo para alguém que está precisando, uma ajuda de coração, sem ficar pensando no que vai receber de volta, ou simplesmente manter o coração aberto por que acontece ao nosso redor. E aqui, olha, está o ponto central. A mentalidade de guardar faz a gente olhar para esses atos de pensar que é perda de tempo, de energia, de recursos. Mas a lógica da semeadura vira essa chave. Ela redefine tudo. Não é uma perda, é um plantio. É um investimento consciente no futuro. Bom, se a ideia é tão boa, por que é tão difícil de praticar? Isso leva a gente direto para o maior obstáculo de todos: o medo. E para passar por cima dele é preciso um verdadeiro ato de fé. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Num mundo que o tempo todo martela na nossa cabeça que os recursos são limitados, que talvez não vá ter o suficiente para todo mundo, como é que a gente encontra espaço para ser generoso? E a gente consegue ver as forças que jogam contra, né? A cultura da pressa, que rouba nosso tempo, a desconfiança, que nos isola uns dos outros, e principalmente aquele medinho constante lá no fundo, o medo de faltar. Ele simplesmente nos paralisa. A resposta para esse medo todo, na verdade, não está na lógica comum, está na fé. Ser generoso nesse cenário vira uma declaração, a expressão de uma crença profunda, a de que existe uma fonte que não se esgota, uma graça que sempre supre o que a gente precisa. Agora, vamos para a parte mais animadora de tudo isso, a promessa da colheita. Porque a lógica da semeadura não acaba no ato de dar, de jeito nenhum. Ela floresce, ela se multiplica naquilo que foi plantado com um coração alegre. Isso aqui é um chamado, um incentivo para a gente continuar plantando, mesmo quando as coisas não estão fáceis. Sabe, mesmo quando o solo da vida parece seco, infértil, a semente do amor, da esperança, da generosidade, ela tem um poder incrível de brotar. E aqui dá para ver o ciclo completo funcionando. Repara só, tudo começa com a atitude, semear com um coração alegre. É esse o gatilho que ativa a promessa da multiplicação. E o resultado? Aquilo que a gente planta hoje vira a nossa colheita, a nossa abundância de amanhã. É um processo contínuo. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. E se a nossa definição do que é ser rico estiver toda errada? E se a verdadeira riqueza não for o que a gente acumula para nós, mas aquilo que floresce na vida das pessoas a partir do que a gente doa? Fica aí para a gente pensar.